Franklin, deixa eu propor algo aqui para a nossa conversa. Vamos fazer aquela pregação que em cada divisão a gente tem aplicação? Vamos Sim, vai lá. colocar uma aplicação aí do Sola Escritura. Como viver isso, então, esse Sola Escritura, hoje? Como um pastor que está nos ouvindo pode aplicar esse Sola Escritura e não nuda a Escritura? Ok. Em primeiro lugar, devorar a Escritura. O pastor, sobretudo, ele tem a obrigação, é um dever que lhe é imposto, de ter a Bíblia no coração. Ele precisa conhecer muito bem a Sagrada Escritura. Não cabe aqui uma divisão de conhecimento intelectual e conhecimento devocional. O estudo da Escritura tem que ser devocional. Ele tem que aquecer o nosso coração. Ao ler a Escritura, nós precisamos receber ecos, exortação, conforto, direção, alerta, quebrantamento, né? Reconstrução, renovação que vem do Espírito. Então, nós precisamos, pastores, preparar sermões com o coração aquecido. Nós não podemos nos acostumar com a preparação do sermão. O sermão já é uma devoção. Como é que Calvino pregou tanto em Genebra? 3, 4 vezes por semana, pregando livros inteiros da Bíblia para a sua igreja lá de São Pedro. Ele lia o texto na sua devocional em original, tinha uma memória prodigiosa, então ele estava acessando o que ele já leu daquele texto em Crisóstomo, em Agostinho, em Irineu, em Bernardo. Dali ele saía de joelhos, com o texto original aberto, e ia direto para o púlpito para pregar. É isso que nós precisamos recapturar para a gente hoje. E nessa ilustração que eu estou dando de Calvino, nós já temos algumas dicas. Por exemplo, o pregador hoje, ele não tem a obrigação de ler a Bíblia sozinho, ele nem pode, nem deve ler a Bíblia sozinho. Isso é desonrar os nossos pais espirituais. Então, ao mesmo tempo que nós estamos lendo a Bíblia para pregar, para dar uma palestra, essa leitura, esse estudo da Bíblia tem que aquecer o nosso coração, tem que ser um estudo devocional, não cabe, mais uma vez, nenhuma divisão aqui, tá? Eu vou fazer minha devocional de manhã e depois eu preparar o sermão. Isso não existe. Os dois têm que estar juntos. Segundo ponto, o texto bíblico tem que ser lido em conjunto com outros irmãos e irmãs. Então sempre ajuda aqui ter Bíblias anotadas. Aqui eu tenho de Lutero, da Fiel e a Nova Almeida atualizada de estudo, né? É muito útil essas Bíblias com notas, e notas boas, escritas por gente confiável, termos bons comentários bíblicos. Eu não quebro muita cabeça com esse negócio. Primeiro eu vou ler o texto tantas vezes para entender o texto e depois ler comentários. Eu penso que isso pode ser feito simultaneamente. E aí entra um ponto importante. Para que a gente está lendo a Bíblia e estudando a Bíblia sobre o ombro de gigantes, de grandes comentaristas do passado? Tá? Porque a gente quer que Deus fale aos corações de homens e mulheres hoje. Então, a pregação tem que ser experimental. Provai e vede que o Senhor é bom. A gente tem que chamar as pessoas a se banquetear conosco, juntos na palavra de Deus. Ou seja, grande parte da pregação vai ser aplicação. O que é esse texto aqui, que eu estudei nos idiomas originais, com a companhia de outros irmãos e irmãs santos do passado, pais da igreja, escritores medievais, reformadores, tem a dizer para o presente? O que esse texto que eu tenho em mãos tem a dizer, por exemplo, para quem está em depressão, para quem caiu em pecado grosseiro, para quem está sendo acossado pelo diabo e por seus demônios, para quem está forte espiritualmente, acha que está bem e não precisa crescer mais, para quem é arrogante, acha que não precisa aprender mais nada, para quem está precisando aprender mais e tem que ser estimulado a crescer na fé. Como é que eu alimento esses segmentos que tem na igreja a partir desse texto bíblico? Para usar a metáfora de Agostinho, né? Como é que eu vou distribuir o pão que eu recebi? Como é que eu vou botar o pão na boca dos membros da minha igreja? Então, pensando em termos de sola escritura, radicalmente sola escritura, a escritura é a fonte última de autoridade. Nós precisamos da tradição cristã, mas a tradição cristã é sempre julgada pela Bíblia, e nós precisamos aplicar a Bíblia que nós lemos junto com a tradição, a nossa experiência, a nossa razão, convencendo e consolando. Experiência consola, conforta, razão convence, mostra a veracidade do Evangelho, o poder do Evangelho, etc. e tal. Então, isso é a tradição reformada e luterana no sentido mais amplo. E aí, Saor, na hora da aplicação, é muito importante
a gente ter conhecimento do dia a dia. É muito ruim você chegar no domingo no púlpito para pregar e antes de você subir ao púlpito alguém te aborda. Pastor, você soube o que aconteceu agora de manhã? O que houve? Torres Gêmeas foram abatidas e você não sabia daquilo e seu sermão não tem nada para dizer para uma congregação chocada, nenhuma direção para dar para a igreja chocada com aquilo que aconteceu. Um assassinato no bairro, um caso rumoroso de corrupção na prefeitura. Né? Então, nós precisamos, quando a gente pensa na experiência da razão, ter acesso a bons materiais que nos ajudem a interpretar a alma humana e ajudem-nos a interpretar também o tempo que a gente vive. Então aí tem que ter uma pitadinha de filosofia, de psicologia, algum diálogo que se estabeleça com gente desses saberes, se a gente não tem tempo para leitura. Então, até hoje eu tenho o costume de mandar assim, alguns sermões, pelo menos, né, para alguns colegas, para eles lerem, para eles opinarem, sugestionarem. Às vezes eu mandava para membros da igreja, para eles me darem o retorno antes de pregar. Né? Isso ajuda a gente. E mandando para pessoas que possam contribuir para tornar o sermão mais cortante, mais penetrante, para que ele faça diferença na vida da comunidade. Né?